Respiração celular, a célula e a energia. Nós todos já vivenciamos aqueles momentos difíceis quando levantar da cama de manhã é mais do que podemos fazer. Para muitos de nós, esta falta de energia normalmente não é muito séria. Mas para muitas espécies, um momento de fraqueza pode significar a morte. Na verdade, a sobrevivência de cada organismo depende de um fornecimento constante no suprimento de energia. Energia que pode ser obtida de duas maneiras. Diretamente, pelo armazenamento da energia do Sol. Ou indiretamente. Não importando o que comemos, sejam bife, batatas ou feijão, o corpo extrai energia de qualquer comida que entre no estômago. Nosso sistema digestivo quebra a comida em macromoléculas. Proteínas, gordura e carboidratos. Embora a energia seja obtida de qualquer um dos três tipos de comida, os carboidratos geralmente são mais abundantes. Os carboidratos são longas ligações moleculares, feitas de repetidas unidades de açúcar glicose, simbolizadas aqui desta forma. Através do processo da respiração celular, as enzimas quebram as ligações químicas de glicose, liberando assim a energia armazenada. Para a maioria de nós, respiração significa a troca de oxigênio e dióxido de carbono que ocorre nos pulmões. Mas a respiração celular, ocorrendo em cada célula individualmente, envolve muito mais do que simples troca de gases. Para nosso estudo, a célula simplesmente se constituirá em membrana da célula, núcleo, citoplasma e mitocôndria. Cada célula contém alguns mitocôndrias. Juntos, eles são responsáveis pelo suprimento de energia para que a célula possa realizar suas várias funções. Entretanto, para evitar confundir nosso modelo, nós mostraremos apenas um mitocôndria. Dentro do mitocôndria tem duas membranas lipídicas e seu material genético próprio. A membrana interna é feita de dobras chamadas cristas mitocondriais, o que possibilita uma maior superfície onde as reações químicas podem ocorrer. Envolvido pela membrana interna está a matriz mitocondrial, que é um líquido viscoso como o citoplasma da célula. Na verdade, o mitocôndria, tão essencial para a produção de energia, é organizado como uma célula simples. Essa observação sugere o pensamento de que o mitocôndria bem que poderia ser descendente de bactérias fotossintéticas simples. Teoricamente, acredita-se que há cerca de 5 bilhões de anos, essas bactérias foram absorvidas por células primitivas. Sobrevivendo ao mecanismo de defesa da célula, elas dividiram-se sozinhas. E, através do tempo, adaptaram seu sistema fotossintético para desenvolver a respiração celular. De fato, os bioquímicos têm descoberto impressionantes similaridades entre a fotossíntese e a respiração da célula. Similaridades que apoiam a hipótese de que a vida animal e vegetal têm origem comum. Na verdade, enquanto a fotossíntese armazena a energia do Sol em carboidratos, a respiração celular reverte o processo liberando a energia dos carboidratos. Essa magnífica ruptura da respiração celular produziu o protótipo de célula para todas as plantas e animais. Essas supercélulas habilidosamente converteram combustível comum em energia útil e, assim, possibilitaram a proliferação das formas de vida. Hoje, nós obtemos glicose da hidrólise dos carboidratos no intestino.
juntamente com o oxigênio dos pulmões. E os transportamos através do sistema circulatório para as células. Uma vez na célula, glicose e oxigênio reagem para liberar energia, dióxido de carbono e água. A glicose tem muita energia, por volta de 160 kJ por mol. No entanto, duas moléculas para se unirem precisam de apenas 1,2 kJ por mol de reagente. Porém, a glicose, como uma fonte direta de energia, seria um caso extremamente fatal. Mas na célula, a energia da glicose é controlada pela transferência de parte dela para moléculas carregadas energeticamente de adenosina trifosfato, ou ATP. Então, quando duas moléculas precisam de energia para reagirem, o ATP providencia a quantidade necessária dessa energia, por volta de 1% da energia de uma molécula de glicose, ou mais ou menos 1,8 kJ por mol. Se olharmos de perto a molécula de ATP, começaremos a entender como é importante sua participação nas reações celulares. A adenosina trifosfato contém uma base nitrogenada, adenina, o açúcar ribose e 3 grupos de fosfato. Embora possa-se pensar que é o açúcar que fornece energia ao ATP, de fato é a ligação do fosfato que fornece a energia. E os biólogos geralmente representam essa ligação assim: uma única ligação de alta energia. Mas na verdade são 4 cargas negativas localizadas no grupo fosfato, que explica a inconstância da natureza do ATP. Esses grupos carregados têm grande repulsão entre si, mas incapacitados de ultrapassarem as ligações que os envolvem, criam uma molécula altamente energética. Para os nossos propósitos, representaremos o ATP assim, com os cilindros simbolizando os 3 grupos de fosfato. Quando o ATP e uma molécula se encontram, a molécula reage com o grupo de fosfato, liberando adenosina difosfato, ou ADP. Com a transferência de um fosfato, o ATP espalha suas cargas negativas e transfere energia para a molécula. Tendo ganho o fosfato, a molécula é fosforizada. Com a ajuda de uma enzima, a tal molécula ativada pode sofrer mais mudanças, liberando o fosfato e enzimas. Ao criar uma molécula fosforizada intermediária, o ATP estabelece um elo vital entre reagente e produto. Os ingredientes estando presentes, o cenário está pronto. Nos próximos programas, nós examinaremos as 3 mais importantes fases da respiração celular: glicólise, o ciclo do ácido cítrico de Krebs e a fosforização oxidante.
Toda criatura viva gasta energia. Enquanto alguns a queimam numa chama produtiva, outros a consomem lentamente no ócio. Mas para toda forma de vida, é preciso energia para se fazer energia. E isto é válido desde o comportamento de uma comunidade inteira até a atividade de uma única célula. Ao nível molecular, a energia vem em porções de glicose. Como vimos no primeiro programa, a energia da glicose deve ser transferida para o ATP. Essa transferência de energia acontece através do processo da respiração celular. A primeira fase da glicólise inicia a liberação de energia da glicose. Já que todos os organismos têm uma notável similaridade nos métodos de produzir energia, os biólogos acreditam que a maioria das formas de vida tem a mesma origem. Embora a glicólise seja um caminho complicado, podemos resumir os fatos essenciais. A glicólise começa liberando energia quando se introduz a molécula de glicose de 6 carbonos com energia suficiente para parti-la em um par de moléculas de 3 carbonos de piruvato. No processo, 2 moléculas de ATP são sintetizadas. Cada reação da glicólise atrai a assistência das enzimas para levar os reagentes aos produtos. Daí nós temos isso, o esqueleto. Mas antes que o processo de glicólise se dê, é preciso que a glicose esteja disponível. No corpo humano, a glicose é armazenada no fígado e nos músculos na forma do carboidrato glicogênio. Portanto, o glicogênio funciona como um depósito de glicose do corpo. Quando necessário, o glicogênio é então quebrado pelas enzimas em moléculas simples de glicose, que são então transportadas pelo sistema circulatório para os órgãos e os tecidos. Na membrana da célula, a glicose atravessa um túnel de proteína e entra no citoplasma, onde a glicólise ocorrerá. Embora a meta da respiração celular seja providenciar um acessível reservatório de energia para a célula, a primeira metade do processo de glicólise requer um fornecimento de energia. Essa energia é providenciada pelo ATP, que quebra as ligações de glicose. Mas, como veremos, a sequência de reações da glicólise produz, consequentemente, um ganho de moléculas de ATP. Agora vamos aos detalhes. Na primeira fase da reação, um grupo fosfato de um ATP é transferido para a glicose, produzindo fosfato-glicose e ADP. Enquanto metade da energia do ATP foi usada na reação, o restante é mantido na molécula energizada de fosfato de glicose. O posicionamento das cargas negativas no grupo fosfato na glicose prende o fosfato de glicose no interior da célula. Na segunda fase da reação, a ligação fosfato de glicose encontra uma enzima e é transformada em fosfato de frutose. Na terceira fase, o fosfato de frutose reage com uma molécula de ATP, produzindo difosfato de frutose. Até esse estágio, a glicólise parece ser um processo razoavelmente uniforme, com uma reação seguindo-se a outra.
A glicose consome um ATP para formar fosfato de glicose, tornando-se o fosfato de frutose. E com um segundo ATP, difosfato de frutose. Embora tudo pareça correto, se isolarmos a reação de fosfato de glicose para fosfato de frutose, aparentemente surgirá um problema. O fosfato de frutose é uma molécula altamente instável, que tem uma forte tendência para reverter-se em fosfato de glicose. Se a reação se reverter, a glicólise paralisará. Então, o que faz continuar em uma só direção? A resposta está no conceito reações acopladas. Enquanto um fosfato de frutose é formado, um ATP imediatamente reage para formar um difosfato de frutose. Dessa maneira, o estável difosfato de frutose não se reverte em fosfato glicose. Agora, como em caixes de uma caixa, para cada fosfato de frutose que é usado, um fosfato glicose o substitui. E para cada fosfato de glicose usado, uma molécula de glicose é trazida para a célula. Esse emparelhamento de reações é a força que dirige todo o processo de glicólise. Vamos analisar a quarta reação da glicólise. Os 6 carbonos do difosfato de frutose são divididos em 2 moléculas de 3 carbonos, DHAP, de hidroxiacetona fosfato, e PGAL, gliceraldeído fosfato. Na quinta reação, o DHAP é convertido em uma segunda molécula de PGAL. Agora, então, as 2 moléculas companheiras de PGAL continuam o seu caminho. E aí está, a primeira metade da glicólise. Vamos rever o processo. Glicose, fosfato glicose, fosfato de frutose, difosfato de frutose, DHAP e PGAL. E, finalmente, 2 moléculas de PGAL. Resumindo, o ATP infundiu mais energia nas 2 moléculas de PGAL do que a contida na molécula original de glicose. No próximo programa, acompanharemos o destino do PGAL através da segunda metade da glicólise. Respiração celular. Glicólise, segunda fase.
Enquanto não há uma quarta lei de termodinâmica, deveríamos dizer que a energia é dissimulada e faz o jogo de esconder com a natureza. Na respiração celular, o segredo é achar onde a energia aproveitável se escondeu. Nas 5 primeiras reações, nós seguimos os passos da energia da glicose, etapa por etapa, até que esta se divide em um par de 3 átomos de carbono de PgAl. Na segunda metade da glicólise, apesar de tudo ocorrer em duplicata, nós analisaremos apenas uma molécula de PgAl. Nós vamos assistir o PgAl sintetizar ATP e energizar a molécula de NAD. NAD é um dos grupos intermediadores de energia usado para gerar ATP. Essa estrutura complexa é voltada à transferência de energia. Aqui, no espaço deste anel de carbono, a carga positiva representa uma área de insuficiência de elétrons e faz o NAD capturar um par de elétrons energéticos juntamente com um íon de hidrogênio. Nessa forma, a molécula energizada de NAD é chamada NADH. Para simplificar, nós representamos um NAD com insuficiência de elétrons como NAD+, e um NAD completo de elétrons como NADH. Agora vamos voltar à glicólise. Na reação fase 6, um NAD+, carrega uma molécula de PgAl. E com a ajuda de uma enzima, NAD+, pega 2 elétrons e um íon de hidrogênio. O produto é um NADH energizado. Nessa troca, o PgAl agarra um grupo livre de fosfato para formar difosfato glicerato, ou DPGA. Vamos parar e olhar o perfil da energia. Durante as 5 fases da reação, a energia ficou nos seus altos e baixos pelo caminho. Agora, na fase 6, um pouco da energia do PgAl é desviada para fora da trajetória no NADH. Carregado com 2 ativos, ou devemos dizer ambiciosos elétrons, o NADH é um excelente transportador de energia. Recapitulando a química em si, o PgAl, tendo liberado elétrons, é oxidado. E o NAD+, tendo ganho elétrons, é oxirreduzido. Então as reações de oxidação liberam energia, enquanto as de oxirredução armazenam energia. Fase 7. A molécula de PgAl encontra o ADP. Um fosfato é transferido para formar ATP, deixando para trás o ácido fosforoglicérico, ou PGA. Daqui para frente, a glicólise procurará retirar só mais uma molécula de ATP do único PGA. Sozinho, o ADP necessita de energia para capturar o fosfato. Então, uma súbita mudança ocorre na célula. Já então, na fase 9, uma molécula de água é perdida, deixando piruvato fosfofenol, ou PEP. A ligação de fosfato é agora enfraquecida, o suficiente para que na reação final, o ADP libere o fosfato
e faça o ATP que procurávamos. E o composto de 3 carbonos, piruvato. Novamente, vamos voltar ao perfil de todas essas reações. Duas moléculas de ATP infundiram energia no sistema. E daí em diante, a energia foi extraída por 2 moléculas de NADH e 4 moléculas de ATP. Então, qual foi o lucro? 2 ATPs foram consumidos. 4 foram produzidos. O lucro foi 2. Da energia contida na molécula original de glicose, esses 2 ATPs representam apenas 2,2%. O volume dessa energia foi distribuída entre o NADH, o piruvato e calor. Com 2,2% de lucro, a glicólise não se parece com um motor muito eficiente. Mas, quando se trata de organismos simples, como por exemplo a levedura, ela faz um bom trabalho. Esses organismos sobrevivem. E mais ainda, eles prosperam, com pouquíssimo esforço. Vamos ver por quê. Vamos à reação 6. PgAl doa elétrons para NAD+. Mas a levedura tem um estoque limitado de NAD+. Portanto, se o último NAD+, fosse usado para fazer NADH, a glicólise se paralisaria. E nenhum ATP seria produzido. A levedura, então, emprega uma nova estratégia. Ela oferece o seu piruvato. Dióxido de carbono é removido, formando acetaldeído. Depois, NADH converte acetaldeído em etanol, álcool comum. Essa reação produz NAD+, o que realimenta a fase 6 e continua a sintetizar ATP. Esse passo a mais que a levedura dá é chamado de fermentação alcoólica. Para formas simples de vida, a glicólise, juntamente com a fermentação alcoólica, atende suas necessidades. Entretanto, formas de vida mais avançadas têm que obter muito mais energia de NADH e piruvato para gozar a vida. No próximo programa, vamos examinar o mecanismo de extração de mais energia do piruvato.